Quantos nunca ouviram falar de Neemias? Seja sincero, levanta a mão assim comigo. Quem nunca ouviu falar de Neemias? Profeta Neemias. Glória a Deus. Poucas pessoas, né? Então não preciso nem de eu explicar. Queridos, Neemias, ele foi um profeta que ele viveu. Na verdade não é profeta não, irmão. Desculpa. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, no período em que Jerusalém, Judá e Jerusalém, eles estavam no cativeiro babilônico. Amém? Então, nesse momento aqui, o povo estava em Babilônia. A maioria do povo, dos judeus, especificamente Jerusalém, eles foram deportados, foram levados como escravos para a Babilônia. E nesse momento específico, o livro de Neemias, que alguns historiadores dizem que ser um livro só, Neemias e Esdras, ele conta a história da reconstrução dos muros de Jerusalém e das portas, né? Bem como da organização novamente do templo e da adoração. Porém, hoje eu quero me ater somente à reconstrução dos muros e das portas. No capítulo 1 do livro de Neemias, nós vimos que Neemias, ele estava ali na cidadela de Suzã. A cidadela de Suzã era o lugar onde se encontrava o rei Artaxerxes, do qual Neemias era o copeiro, era aquele que servia as bebidas para o rei, né? Na verdade, o copeiro, ele experimentava as bebidas e depois servia ao rei. Se tivesse estragado, se tivesse algum problema, o copeiro logo providenciaria uma bebida que fosse adequada para o rei. Então nós entendemos que para ser copeiro do rei tinha que ser alguém de confiança. Neemias era alguém de confiança do rei Artaxerxes, embora ele fosse judeu. Amém? E estando ele ali na cidadela de Suzã, chegou Anani, um de seus irmãos, eles vieram de Jerusalém, e quando eles chegaram ali, Neemias, ele pergunta para os seus irmãos, qual a situação lá de Jerusalém? Como estão os irmãos, os restantes do povo que ficou ali em Jerusalém? E a notícia que chega a Neemias é que o povo estava em grande miséria e desprezo, e os muros da cidade estavam todos derribados e as suas portas queimadas. A situação era uma situação de extrema necessidade. Momento de crise realmente para os judeus, especificamente para Jerusalém. E essa notícia triste, ela chega ao coração de Neemias. Neemias, ele tem algumas atitudes diante dessas notícias, que elas são muito importantes para mim e para você hoje. E eu começo essa palavra perguntando para você, como você tem reagido diante das más notícias que tem recebido? Eu já falei algumas vezes aqui na igreja sobre isso, mas eu me sinto motivado a falar novamente. Como você tem reagido diante das más notícias que lhe são apresentadas? Hoje, nesse período em que vivemos, um período de pandemia, nós temos recebido muitas, inúmeras, sim ou não, más notícias. Como essas más notícias têm chegado até a nós? Tirando a pandemia, nós recebemos más notícias, queridos, constantemente em nossas vidas. Todos nós um dia já recebemos alguma má notícia, de cunho familiar, profissional, ou de alguma ordem. A pergunta é, como você reage às más notícias? Como você reage a essas informações ruins que lhe chegam? Você chuta o pau da barraca? Você se desespera? O que acontece com você? Você se entristece, chora? Neemias se entristeceu. A Bíblia Sagrada fala que Neemias chorou, sabe? Ele ficou triste, porque eram seus irmãos, era a sua cidade, era a cidade dos seus pais, que estava destruída, dominada, sabe, os muros
que era uma referência de Jerusalém, estavam derribados, as portas queimadas, o templo foi destruído. Então aquela notícia chegou para ele ficou muito triste, irmãos. Ele chorou, a Bíblia fala que ele chorou, sabe? Mas o que me chama a atenção é que ele não ficou chorando para sempre. O texto nos informa que Neemias, no versículo 4 do capítulo 1, diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei alguns dias. Ele não ficou chorando para sempre. Ele não ficou se lamentando para sempre, irmãos. Ele chorou, se lamentou por alguns dias. Ei, eu vou usar um termo com você, porque eu sei que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Eu falei essa palavra para um irmão uma vez, ela nunca esqueceu. Recebeu uma notícia, está passando por uma adversidade, está chorando, irmão. Eu tenho uma palavra de Deus para você: engole o choro. Pastor, não é para chorar? Chore, irmão. Chore sim, mas não fica chorando para sempre não. Chore sim, se lamente, mas não fica se lamentando para sempre não, cara. A vida segue. Tome atitudes corretas, tome as atitudes adequadas, sabe? E se levante, engole esse choro, sacode a poeira e dá a volta por cima, irmão. E vamos embora. Sangue no olho, faca na caveira, irmão. E vamos embora. Eu sei que eu estou falando com gente aqui que está chorando, vai chorar até quando, filho? Já passou? É porque eu não sei, mas eu conheço alguém que sabe. Deus sabe, sabe? E o nosso Deus, Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Amém? Nosso Deus é um Deus que é consolador. O Espírito Santo é também conhecido como consolador. Sabe, que o Espírito te console, mas nós, como seres humanos, devemos sofrer sim, chorar sim, mas não para sempre. Então Neemias, ele chorou por um tempo, e aí sabe o que ele foi fazer, irmão? Foi orar e foi jejuar. Então eu comecei falando para você no livro aqui no capítulo 6, no verso 15, que uma grande obra que Deus realizou através de Neemias, ela foi acabada. Ela foi acabada. Pastor Washington, ele citou aqui um texto hoje em Filipenses capítulo 1, e eu quero reforçar esse texto. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo dizendo aos filipenses, ele fala assim: estou plenamente certo, estou convicto, eu não tenho dúvida, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Todos nós estamos em obras, todos nós estamos em obras. Deus está realizando obras em nossas vidas e Deus realiza também obras através das nossas vidas. Todos nós estamos envolvidos em um crescimento, em um desenvolvimento. Todos nós, em áreas diversas da vida. E eu quero te dizer que eu estou plenamente convicto, irmãos, eu não tenho dúvida de que essa obra Deus vai terminar, assim como Ele terminou essa grande obra na vida de Neemias. Mas para isso eu preciso aprender algumas coisas, sabe? Para isso eu preciso aprender algumas coisas. O Neemias que deu a resposta aqui, se levantaram inimigos contra ele, você sabe disso? Sambalate, Tobias, Gesem, sabe? Eles se levantaram contra esta obra. Mas Neemias, ele deu uma resposta. Quando eles tentaram distrair Neemias, Neemias deu uma resposta firme. Ele falou assim: olha, eu estou fazendo uma grande obra. Eu não vou até onde você está, porque senão a obra vai parar. Tudo que os nossos adversários querem, tudo que os nossos inimigos querem, é parar essa obra que Deus está fazendo em nós. Amém? Então não se distraia. Não se distraia. Não se distraia, para que essa obra não pare, para que aquilo que Deus está fazendo em você não pare. Amém?
Então Neemias recebeu essa notícia, foi para os pés do Senhor, orou, jejuou, buscou a Deus. Deus deu graça a Neemias. Neemias chegou diante do rei, pediu cartas ao rei, o rei lhe deu cartas, o rei lhe deu autoridade, o rei lhe deu todos os recursos necessários, o rei liberou Neemias do serviço de copeiro e o enviou para Jerusalém, onde lá em Jerusalém, Neemias olhou toda a situação em loco e ele reconstruiu, irmãos, os muros e as portas em 52 dias. A obra foi acabada. Em 52 dias, a obra foi acabada. Glória a Deus. Bicho barulhento. Quantos querem que as obras se acabem em sua vida em tempo recorde? Pastor, o que eu tenho que fazer? Vamos aprender então com Neemias. Tá bom? Primeiro conselho de Neemias. Para nós realizarmos, ele falou, eu estou realizando uma grande obra. Ele falou, convicto. Você tem convicção, você, não é sua mãe, não é sua esposa, não é seu filho, não, é você. Você tem convicção de que você está fazendo uma grande obra para o Senhor? Você tem, irmão? Se você não tem, reflete, não responde não, só reflete. Cara, será que eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor? Será que eu estou dentro do propósito do Senhor? Se não está, Deus está te convidando. Eis que os campos estão brancos, mas são poucos os Neemias para trabalhar. Deus está nos chamando. Amém? Então, queridos, a primeira coisa que eu aprendo com Neemias, para que eu realize uma grande obra, para que eu seja bem-sucedido, como Neemias foi bem-sucedido, a primeira coisa é priorizar a Deus. Eu acabei de fazer um pequeno resumo aqui da história de Neemias, e eu te falei que o rei ajudou Neemias, sim ou não? O rei Artaxerxes, ele ajudou, com recursos, com cartas, sabe? Ele ajudou. Mas eu quero te dizer uma coisa, antes de Neemias procurar o rei, ele buscou a Deus. Mateus capítulo 6, verso 33, é um texto muito conhecido. Ele nos diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Antes de buscar uma solução humana, antes de buscar recursos humanos, busque a Deus. Então, se você quer, em nome de Jesus Cristo, se você quer ser bem-sucedido em toda obra na sua vida, você precisa buscar a Deus em primeiro lugar. Amém? Você precisa buscar a Deus em primeiro lugar. Queridos, isso aqui é importante para nós. Neemias, ele estava pertinho do rei. O rei, naturalmente falando, era o cara que poderia resolver aquele problema. Embora ele estivesse próximo do rei, ele buscou a Deus. Sabe, diferente de muitos que se esquecem de Deus e buscam os homens. Confia em homens, confia em cavalos, confia em carros. Deus está falando com pessoas aqui. Jeremias capítulo 17 fala que maldito o homem que confia no homem. Você não deve confiar nem em você em primeiro lugar. Você tem que confiar totalmente em Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Neemias busca a Deus em primeiro lugar, as demais coisas foram acrescentadas, irmãos. Talvez o que esteja faltando na minha e na sua vida, nesses dias, para que as demais coisas sejam acrescentadas, para que todo o recurso, para que toda boa obra, curas, libertações, transformações, milagres. Talvez o que esteja faltando na minha e na sua vida é buscar a Deus em primeiro lugar. Talvez você está confiando na vacina que vai sair, que já saiu, né? Você está confiando, sabe, no homem.
Mas Deus está dizendo aqui, se você quer ser bem sucedido, primeira coisa, meu filho, me busque em primeiro lugar. Neemias não teria concluído a obra se ele não tivesse buscado uma direção de Deus. Quando ele busca a Deus, aí irmão, aí Deus entra, sabe? Aí Deus entra, e quando Deus entra, irmão, aí a coisa muda, sabe? Aí a coisa muda. Quando ele chegou diante do rei, já não foi ele que estava lá servindo o rei, não. O rei já olhou para ele, o rei, cara, olhou para Neemias e falou: você está triste, hein? Olha só como é que Deus permite. Quando ele orou e a graça de Deus veio sobre ele, ele foi percebido pelo rei. Você está entendendo, irmão, como é que são as coisas? Quando você ora, quando você busca a Deus, você vai ser percebido por aqueles que têm poder para te ajudar. Por aqueles que têm recursos naturais. Quando você busca a Deus em primeiro lugar, você vai ser percebido por eles, porque a luz do Senhor vai vir sobre você. Já não será mais na tua força, não será mais na tua capacidade apenas, será na de Deus. Neemias é percebido pelo rei, e o rei fala: o que você tem, meu filho? Você está triste? Aí Neemias, mais do que nunca, aproveita a oportunidade. Ele falou: como é que eu vou ficar alegre? A cidade dos meus pais está destruída. Onde estão os sepulcros do meu pai, está tudo, os muros estão derribados, as portas estão queimadas. Aí olha só, olha a graça de quem busca a Deus em primeiro lugar. O que você quer, Neemias? Olha só, irmão. Irmão, não sei se você está entendendo. Eu não sei se tu precisa de alguma coisa realmente, sabe? Eu preciso de algumas coisas. Mas quando você busca a Deus, Ele vira para você e fala: o que você quer mesmo? Lembra do cego? O que queres que eu te faça? E aí pronto, aí Neemias falou: Deus, olha só, rei, eu preciso ir lá. Aí começou, né, aproveitou, eu preciso ir lá, né? Aliás, antes disso ele foi buscar o Senhor novamente. E aí ele volta para o rei e fala assim: olha, rei, eu preciso ir, eu preciso de material X, e eu preciso de cartas, que lá eu vou ter que passar em tal lugar, pegar madeira, eu preciso de cartas, porque eu tenho os caminhos que eu vou passar, eu preciso da liberação para poder estar passando. O rei, só isso? Mais alguma coisa? Foi só assinando as cartas, irmãos, autorizando, eu quero te liberar uma palavra aqui. O rei autorizou, irmão. Sabe, eu falei isso ali ontem no pastor, na sexta-feira lá, no pastor Cleiton, eu estava conversando com a pastora Cida em casa, e veio essa frase: o rei autorizou, irmão. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, sabe, o rei autorizou. Não estou falando de Artaxerxes, eu estou falando do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Ele autorizou, está autorizado. Pastor, ele me entregou as cartas. Não, cara, a carta é você. Nós somos as cartas de Cristo, escritas pelo Senhor e lidas por todos. É você, cheio do Espírito Santo, que vai andando. Você é a autoridade. Você, irmão, é o ofício que vai abrir as portas. Porque Deus é com você e porque o rei autorizou, cara. O carimbo do rei está sobre você, a chancela do rei está sobre você, o sangue de Jesus Cristo está sobre a tua vida, e o inferno não pode contra você, os homens não podem contra você, adversidade nenhuma pode contra você, porque o Senhor é contigo, o rei autorizou. Está entendendo, meu irmão? E Neemias então vai, glória a Deus, busque, irmão, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Segundo conselho, qual o primeiro conselho? Priorizar a busca ao Senhor. Então busque ao Senhor, né? Número 1, busque ao Senhor em primeiro lugar. Número 2, no capítulo 2, no verso 8, quando ele recebe essas cartas, e o rei lhes deu, no versículo 8 fala assim: como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira, para as vigas das portas da cidadela, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu as cartas. Por que o rei deu, queridos? Porque eu era colado do rei. Era porque Neemias era colado do rei? Não, irmãos, olha por que ele deu, ó. Por que ele deu? Ó, porque a boa mão
do meu Deus era comigo. Ele recebeu as autorizações porque a boa mão do Senhor era com ele. Ele recebeu os recursos necessários para realizar a obra que ele precisava, porque a boa mão do Senhor, presta atenção, irmão, porque a boa mão do Senhor era com ele. Então o que eu aprendo aqui? Em primeiro lugar, eu aprendo a buscar a Deus. Quando eu busco a Deus, em primeiro lugar, eu tenho a cooperação de Deus a meu favor, porque a boa mão do Senhor vai estar sobre nós. A boa mão do Senhor será conosco. Então, quando eu busco a Deus em primeiro lugar, eu tenho a cooperação de Deus. Quantos querem ter a cooperação do Senhor? Eu falei agora, há um pouco tempo atrás, sobre isso. Sabe, quando nós temos a cooperação do Senhor, quando Deus, o que é cooperação, irmãos? A cooperação é Deus estar agindo conosco. Sabe, não é só mais eu, não é só mais o Ricardo, não é só, sabe, mais um comedor de arroz e feijão, não. Agora sou eu e Deus. Sabe, e por ser eu e Deus, por Deus estar agindo, cooperando comigo, conjuntamente comigo, irmãos, os meus resultados serão sobrenaturais, porque o Deus que coopera comigo é um Deus sobrenatural. Está entendendo, irmão? Para de ficar cansado, sabe? Para de se cansar tentando fazer só com a tua força. Busca Deus em primeiro lugar, que você vai ver que Ele vai cooperar com você. Perceba a cooperação de Deus. Deus agindo, coisas sobrenaturais acontecendo, a graça de Deus agindo em teu favor. Então, se eu quero realmente, o que eu aprendo com o Neemias aqui, que quando eu me sujeito a Deus, quando eu busco a Deus em primeiro lugar, a boa mão do Senhor, ela é comigo. Amém? A mão de Deus representa a ação de Deus em nosso favor. Neemias, presta atenção, Neemias tinha posição, Neemias tinha poder, ele tinha as cartas, nós percebemos ao longo da história de Neemias, que Neemias ele tinha habilidades organizacionais. Que cara organizado, que camarada organizado, irmão. Eu preciso aprender com Neemias, sabe? Eu preciso organizar algumas coisas na minha vida. Camarada organizado, você vai perceber que ele organizou tudo. Ele foi lá só para resolver a situação das portas. E, por fim, você vai perceber que ele organizou o templo, organizou os levitas, o cara organizou tudo. Ele juntamente com Esdras. Então ele tinha posição, ele estava perto do rei, estava no lugar certo, na hora certa. Ele tinha a autoridade, o poder do rei, e muitas habilidades organizacionais. Porém, Neemias reconheceu que a boa mão de Deus estava sobre ele. Sabe? Ele sabia que sem a força de Deus, seus esforços seriam em vão. Você aprende comigo isso aqui? Sem a ação de Deus, os teus esforços serão em vão. Cara, tu vai ficar rodando igual aqueles ratinhos, sabe? Correndo naquele negocinho. Vai só se cansar. E Deus está falando com a gente aqui hoje. Ei, meu filho, minha filha, deixa eu te ajudar. Olha, você tem até orado, e eu ouvi tua oração, eu quero te ajudar, só que tu não está deixando. Você está confiando na tua habilidade. Você está confiando na tua força. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. Deus quer entrar nessa história, irmão. Deus quer entrar no teu casamento, Deus quer entrar na tua família, Deus quer entrar nos teus negócios, Deus quer entrar na tua vida financeira, Deus quer entrar na área da tua saúde. Deixa Deus entrar, cara. Confia no Senhor, espera nele, e o mais Ele fará. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Você sabe por que eu pedi para aplaudir? Para acordar o irmão que está do teu lado. O
Queridos, depois que Neemias ele busca a Deus, tem o Espírito de Deus cooperando com ele, Neemias então, ele chega, ele vai para Jerusalém, sabe, ele buscou a Deus, o Espírito de Deus cooperou com ele, ele conseguiu todos os recursos, então Neemias se move, ele sai de Suzã, da cidadela de Suzã, e ele vai para Jerusalém, e ele chega em Jerusalém, amém? Chegou em Jerusalém, eu já quero o primeiro conselho de Deus para nós aqui, Deus quer nos tirar de Suzã, não existe grande obra em Suzã, meu filho, minha filha que está me ouvindo nessa noite, tu vai ser só copeiro do rei, em Suzã você vai morrer copeiro, e não vai realizar nada para Deus, vai ficar fazendo para reis terrenos, servindo a reis que são reis que adoram outros deuses. Em Suzã não haverá crescimento espiritual, em Suzã o propósito de Deus não será desenvolvido na sua vida. Suzã representa um lugar de segurança. Quantos lembram as características de Jerusalém aqui, irmão? Os muros estavam queimados, as portas derribadas, o templo destruído. Havia o povo que morava ali, estava em grande miséria, não era miséria nem fome, era grande miséria e desespero, não era desespero não. Estão em grande miséria e desprezo. Então eles estavam desprezados, jogados, grande miséria, a cidade destruída. O que era Suzã? Suzã era o palácio do rei. Você imagina o palácio do rei, irmão? Imagina o palácio aqui dos grandes líderes aqui, né? Do presidente da república, dos presidentes, das grandes lideranças. Imagina a situação desses camaradas, dos ministros do STF, irmão. Imagina a situação desses caras, o conforto, a abundância. Assim era em Suzã. É interessante que todos nós gastamos força, irmãos, para irmos para Suzã. Nós passamos a vida toda em busca de conforto, passamos a vida toda em busca de abastança, passamos a vida toda em busca, sabe, de termos segurança. Mas este homem, Neemias, ele nos traz um ensinamento sobrenatural. Sabe, de sairmos desse lugar de conforto e segurança e irmos direcionados pelo Espírito de Deus para o lugar de miséria, desprezo e destruição. Eu pergunto para você, irmão, que muro Neemias construiria em Suzã? Que porta Neemias construiria em Suzã? Quem em Suzã ele tiraria da miséria? Nós estamos falando de grande obra, irmão. Nós estamos falando de Deus que quer realizar através de nós uma grande obra. Só que uma grande obra, Deus ele vai realizar onde precisa de obra. Por isso que Deus nos move. Por isso que Deus ele nos tira de determinadas situações de comodismo, de determinadas situações de conforto, e nos leva para um lugar de necessidade. Porque quem somos nós? Quem é a igreja? A igreja é luz. Então Deus ele vai nos tirar de um lugar de luz, porque imagine, irmão, a luz no lugar de luz serve para quê? Mas Deus ele pega as nossas vidas como luz e leva para um lugar de trevas. Aonde tem trevas para quê? Para que nós iluminemos. Você está entendendo, irmão? Nós somos sal. Se eu ficar num lugar onde só tem sal, eu vou ser prejudicial à saúde, irmão. Primeiro que vai ficar tudo salgado demais. E vai dar problema de pressão. Sim ou não? Então Deus pega a gente salgado, o sal, e leva para o lugar onde é insípido, onde não tem sabor nenhum. Para quê? Para que você tempere aquele lugar. Deus tira Neemias daquele lugar,
sabe? E daquele lugar de segurança e leva ele para um lugar onde ele podia ser útil, onde ele poderia ajudar. Neemias mudou essa situação aqui, ó, essa situação de miséria e desprezo, de grande miséria e desprezo, essa situação de muros derribados, sabe, e de portas queimadas, foi mudada porque um homem, um simples copeiro, ele decidiu, irmão, sair do lugar de comodismo e responder ao chamado de Deus. Irmão, se eu e você, nós entendermos o que o Espírito diz a nós esses dias, sabe, nós sairíamos de um lugar de comodismo, conforto, e nós avançaríamos para o propósito de Deus, para mudar vidas, para mudar circunstâncias, para mudar ambientes. Cara, Deus te chamou para mudar ambiente, porque é um ambiente de trevas. Olha para mim, irmão, um ambiente de trevas, cara. Pessoas batem cabeça, pessoas não sabem nem para onde. Imagina um ambiente tudo escuro, é todo mundo tateando, sem saber para onde vai, tropeça um e tropeça. Mas quando você chega, você muda o ambiente, porque você é luz, sabe? E aqueles que estavam tropeçando não tropeçam mais, aqueles que estavam caindo não caem mais, porque você, que é luz, chegou naquele lugar. Vira para o teu irmão e fala: você é luz. Só até aí. Você é luz. Amém? Como diria a palavra de Deus. Neemias chegou, a luz chegou em Jerusalém. Só que Neemias, quando ele chegou lá, irmão, muitos de nós aqui estamos querendo chegar no lugar da bênção, no lugar que, Deus, eu quero ir para tal lugar. Ele queria chegar em Jerusalém para reconstruir. Você tem obras para serem feitas na sua vida, você está em busca de alguma coisa, sim ou não? Eu vou chegar em tal lugar. E quando eu chegar naquele lugar, quando eu receber aquela promoção, quando a minha empresa alcançar X, sabe, quando o meu casamento, quando eu for pastor, eu não vou ficar igual esse pastorzinho aí não, eu vou vir de terno e gravata. Eu também vi, irmão, aleluia, de vez em quando eu chegar, aí tem muita gente que chega, mas quando chega no lugar da bênção, mete os pés pelas mãos, faz um monte de besteira. Deus permite a bênção, o cara faz um monte de besteira, não aproveita a oportunidade. Sabe o que eu aprendi aqui com Neemias? Sabe o que Neemias fez quando ele chegou em Jerusalém, irmão? Quando ele chegou em Jerusalém, ele ficou, caladinho. Chegou, sabe, não falou com ninguém. Quando foi à noite, o povo tudo dormindo, ele montou num cavalo, também conhecido como filho de uma égua, e ele saiu, irmão, pela cidade, sabe, andando, vendo os muros. Cara, realmente, olha aqui, rapaz, eu pensava que ia gastar pouca madeira, mas é muita madeira. Olhou as portas, meu irmão, não se aproveita nada nessas portas. Então olhou assim e falou: rapaz, não, esses portais aqui dá para aproveitar, não, essa parte aqui do muro, ela realmente não está tão estragada como a Nani me falou, não. Ele chegou no lugar da bênção, ele agiu. Aí outro conselho de Deus para nós aqui. Quando você chegar lá no lugar, irmão, quando tu receber a bênção, sabe? Tem gente que está querendo casar, tem tempo. Aí quando casa, mete os pés pelas mãos, né? Aí age com precipitação. O que eu aprendo aqui é o seguinte: quando você chegar nesse lugar, tenha cautela. Fala comigo, cautela. Cautela. O que é cautela, pastor? Vou te dizer que eu escrevi aqui, que eu não sei nada de cota, assim, não sou obrigado a saber tudo. Diz assim, dicionário Aurélio: cautela é prevenção, cuidado, prudência, diligência. Chegou em Jerusalém, Neemias agiu com diligência, Neemias agiu com cautela, Neemias não se precipitou, irmão. Não se precipitou, ele agiu com cautela, ele agiu com cuidado. Ele não compartilhou para qualquer um, antes dele tomar qualquer ação, antes dele tomar qualquer atitude importante, ele agiu com cautela, ele foi observar.
E aí, queridos, é que ele ultrapassou a informação. Ele teve a informação de Anani, a informação de Anani fez com que ele se movesse, saísse de Suzã, falasse com o rei, chegasse até Jerusalém. Mas quando ele chegou em Jerusalém, ele falou, cara, eu não posso ficar só dependendo das informações de Anani, porque senão essa obra não vai prosperar. Eu preciso ver com os meus próprios olhos. Então eu quero te dizer nessa noite, caiu aqui, ó, para de viver só por informações de terceiros. Você está tomando decisões muitas vezes na sua vida que elas são simplesmente por informações de terceiro, e a obra não é bem sucedida porque você não foi in loco, você não olhou exatamente o que era necessário, sabe? Você não foi na situação, aquela situação que precisa de resolver, sabe? Porque você ouviu falar, você ouviu por terceiros, mas você não tomou conhecimento in loco, sabe? Do que realmente deve ser feito, do que realmente deve ser realizado e como deve ser realizado. Tem gente que se afasta de amizades aqui, por quê? Porque eu fiquei sabendo que fulano de tal, ele pensou, quando ele estava dormindo na cama dele, eu fiquei sabendo. Pronto, se afastou, acabou com a amizade, muda até de igreja, irmão. Aí o pastor, coitado, que ora, que aconselha, que corre atrás, nem sabe de nada, sente a falta, cadê o irmão? Aí só vê as postagens, essa rede social cagueta, né? Já está em outro lugar, Leandrão. Aí a gente vai atrás, o que foi? Não, porque eu fiquei sabendo que o irmão, enquanto estava dormindo, em um momento do sono, ele roncando, ele falou de mim. Você foi lá perguntar para o irmão? Você sentou com o irmão de forma educada para resolver a situação? Ah, não? Ah, então você está tomando decisão por informações de terceiro. Neemias não fez isso. Neemias, as informações chegaram até a ele, e ele falou, não, vamos ver então como é que a gente vai resolver isso aqui. Quando ele chegou em Jerusalém, ele foi ver com os próprios olhos. Realmente Anani estava certo nisso aqui, mas não, tinha algumas coisas que Anani esqueceu de me falar. E ele resolveu, irmão. Depois que ele age com cautela, que ele age com prudência e com diligência. Você sabe o que é diligência? Diligência é você fazer o que tem que ser feito o mais rápido possível. Diligência é o contrário de procrastinação. O que é procrastinação? É você saber o que tem que fazer e não fazer, ficar protelando. Tiago fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Então, agir com diligência, agir com cautela, é você parar de enrolar, cara. Eu quero orar nessa noite em nome de Jesus, para Deus quebrar todo espírito de enrolação. Tu vai parar de enrolar essa mulher, tu vai parar de enrolar esse homem, tu vai parar de enrolar no teu trabalho, tu vai parar de enrolar o teu líder, tu vai parar de enrolar o teu pastor, tu vai parar de enrolar, irmão. Em nome de Jesus. E tu vai agir com diligência. Vai fazer o certo o mais rápido possível. Está esperando o quê? Depois de uma palavra dessa, está esperando uma seta grandona, né? Amarela, na tua cabeça. Não, meu irmão. Sabe, faça o que tem que ser feito. Depois que ele tomou informação, ele foi fazer. E aí, depois que ele age com cautela, aí ele aprende, ele me traz outro ensinamento. No capítulo 2, verso 17, fala bem assim. Então lhes disse, já estou acabando, tá, queridos? A primeira página. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha, desonra. 18. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara, então disseram, despojamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Sabe o que Neemias aprendeu aqui, irmãos? Sabe qual é o ensinamento que Neemias traz para nós aqui hoje? É que grandes obras, boas obras, sabe, que nós
empreendemos fazer, nós não conseguiremos fazer só. Você entendeu que ele chegou em Jerusalém, ele olhou toda a grande obra e falou, cara, não dou conta sozinho não. Eu preciso de ajuda. E aí o que ele fez? Reuniu o povo. Reuniu os moradores, que era todo mundo que estava passando fome, em grande miséria, desprezo. Reuniu esses desprezados, famintos e miseráveis, que era o recurso que ele tinha, irmão. Ele reúne esse povo e traz uma palavra de ânimo, e Deus transforma famintos, desprezados e miseráveis em obreiros eficazes e guerreiros na mão do Senhor. Deus é especialista em transformar, irmão, miserável em guerreiro, desprezível em alguém que tem atenção. Você está entendendo, irmão? Nós não conseguimos fazer só, queridos. Então eu aprendo aqui mais uma coisa com Neemias: se eu quero ser bem sucedido nas obras que eu realizo, eu preciso de ajuda. Então deixa eu te dar um conselho aqui, meu irmão, principalmente para os machões. Machão, olha para mim aqui, bicho bruto, para de ser orgulhoso, cara. Eu estou te falando isso porque, ó, o ouvidinho mais perto da minha boca é o meu. Homem é bicho orgulhoso, sabe? Para pedir ajuda, irmão, só quando está morrendo. Para ir no hospital, só se a mulher mandar. Peça ajuda. Sabe, a obra está em processo na sua vida. E eu tenho plena convicção de que essa obra vai finalizar, mas tu precisa de ajuda, cara. Ninguém consegue vencer totalmente, plenamente, sozinho. Peça ajuda. Eu estou falando como igreja, né? Eu me disponho a ajudá-lo. Eu peço ajuda, irmãos, eu não estou nem aí. Né? De vez em quando. Eu peço ajuda. Sabe? Mas de repente não é do pastor que você está precisando. De repente é da sua esposa. De repente é do seu esposo. Peça ajuda, cara, abre o coração. Fala, mulher, me ajuda aqui. Maridão, me dá uma força aqui que eu não estou. Sabe? Peça ajuda para os teus filhos, para a tua família. Peça ajuda no trabalho, cara. Sabe? Peça ajuda. Eu não sei qual é a necessidade, o que você está precisando, mas eu quero te dizer. Peça ajuda. Sozinho você não consegue. Alguém disse, se você quer chegar mais rápido, vá só. Né? Mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado, peça ajuda. Peça ajuda. Amém? Então aqui, Neemias, ele me ensina a empregar o pronome pessoal nós. Amém? A primeira pessoa do plural, nós. E aí eu me lembro de um pregador famoso que ele falava bem assim, que na oração do Pai Nosso ele fala, Pai Nosso, porque o Pai é nosso. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Que o Espírito ministre ao teu coração e fale ao teu coração. Amém? Pastor, beleza, então nós temos que caminhar, temos que pedir ajuda, temos que caminhar em unidade. Sim, mas o que eu aprendo aqui também nessa história? Esse livro é rico. Esse livro tem muita coisa, irmão. Quando você vai observar que na reconstrução dos muros, cada família se ocupou da sua parte. Quem lembra dessa história aí? Cada família se responsabilizou pela sua parte. Eles estavam juntos no mesmo propósito, mas eram juntos obedecendo às responsabilidades pessoais, às responsabilidades individuais, sabe? Não é porque agora eu estou junto, eu e minha esposa somos uma só carne, eu e minha esposa agora estamos juntos, então ela faz tudo, e se ela fizer tudo, eu também estou fazendo, porque nós estamos juntos. Não, irmão, cada um, cada um no seu quadrado, entendeu, irmão? Cada um na sua responsabilidade, juntos no mesmo propósito, amém? Juntos no mesmo propósito, porém, cada um fazendo a sua parte, assumindo a sua responsabilidade. Está entendendo, irmão?
Glória a Deus. Combatendo juntos. Aleluia, deixa eu ir embora. E para finalizar, a última coisa que eu aprendo com Neemias é que eu devo perseverar. Fala comigo, perseverar. Perseverar é não desistir. Desistir é o caminho mais curto. Desistir é mais fácil. Não desista. Insista. Persevere. Se a força que você tem aplicado agora não tem sido suficiente, eu te aconselho, aplique mais força. Se você não tem força suficiente, já está aplicando toda a tua força, aprenda o conselho de Deus, peça ajuda, porque juntos nós somos mais fortes. Persevere. O texto que li, que eu iniciei lendo, fala que Sambalate, na verdade Gesem, ele envia cartas a Neemias. Neemias estava lá no calor, irmão, no calor da obra, sabe, no calor da obra. Estavam trabalhando, sabe, imagina, um muro enorme, em 52 dias eles terminaram. E eles estão lá no calor da obra. Aí de repente o inimigo, o adversário pega e manda carta, vem aqui, para aí, vem aqui, eu preciso conversar com você, o que você está fazendo não está certo, eu vou falar para o rei, você está querendo ser rei, vem aqui, desce aqui que nós vamos discutir sobre isso. Neemias falou, meu irmão, na boa, eu estou fazendo uma obra séria aqui, irmão, estou fazendo uma obra grande, eu não vou parar não. Aí mandou uma vez, mandou a segunda vez, mandou a terceira vez, mandou a quarta carta, irmão. E nas 4 vezes Neemias falou, eu não descerei, porque se eu for, a obra vai parar, e eu não vou parar. Eu vou perseverar até o fim. O inimigo não brinca de ser inimigo, o diabo não brinca de ser diabo. Ele vai 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 24 horas por dia. Ele anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Cabe a mim e a você termos o anjo do Senhor ao nosso redor e perseverarmos na presença do Senhor, temendo a Deus de todo o coração e confiando que Deus nos livrará. Amém? Então persevere, irmão, e você vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Você sabe quanto tempo, eu estava estudando sobre esse texto, você sabe quanto tempo os muros estavam derribados e as portas estavam queimadas? Há aproximadamente 1 século e meio. 1 século e meio, irmão. Quase 150 anos que as portas estavam derribadas. Deus fez uma obra maravilhosa através de Neemias, transformando aqueles miseráveis em grandes obreiros e guerreiros, porque tinha um momento que ele estava trabalhando com a mão e segurando a espada com a outra, sabe? Eles revezavam em turnos, uns faziam guarda, que eles disseram que os inimigos vinham, tentando pará-los. Deus transformou aqueles homens miseráveis e desprezíveis em guerreiros, em grandes obreiros. Eles reconstruíram aqueles muros em 52 dias, muros que já estavam derrubados e queimados há 1 século e meio. O que eu aprendo aqui? Esse é um tempo que Deus tem pressa em reconstruir coisas em nossas vidas. Sabe? Deus ministrava ao meu coração enquanto eu preparava essa palavra, que o Senhor deseja reconstruir áreas de nossas vidas que há muito tempo estão derribadas e queimadas. Deus tem pressa em reconstruir essas áreas. E eu profetizo isso sobre a tua vida, irmão. Vai ser reconstruído o que foi derribado, sabe? O que os inimigos derribaram, vai ser reconstruído as portas. Você vai voltar a ter segurança, sabe? Você vai voltar a ter os teus muros de proteção. Em nome de Jesus, receba essa palavra sobre a tua vida.